vamos agora com as taxas. Gente, se existe algo que cai em concurso público, que chove em concurso público com relação aos tributos em espécie, são as taxas, tá? As bancas amam as taxas, assim, então a gente precisa ter bastante cuidado com relação a elas. Então vamos olhar para a Constituição Federal e para o CTN. Vamos lá para o 145, o inciso 2º do CTN. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal poderão instituir taxas, certo? Ou seja, a competência é comum. Qualquer ente tributante pode instituir as taxas. Taxa em razão do exercício do poder de polícia ou, lembra que eu já mostrei para vocês? Ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então daqui a gente já consegue ter a noção de que nós temos dois tipos de taxas. Nós temos as taxas de polícia, muito cuidado, não é taxa da polícia, é taxa de polícia. Eu já vi questão de prova mudando só isso. Não é a taxa da Polícia Civil, da Polícia Federal, da PM, não é. É taxa de polícia, de fiscalização do poder de polícia, tá certo? E nós temos a outra taxa que ela é de serviço, tá? De serviço. O que acontece? Professora, como assim, né? É difícil assim, efetivo ou potencial. Como assim uma taxa potencial não efetiva, né? Eu vou começar, para a gente poder ter noção e exemplo, eu gosto de utilizar a taxa de coleta domiciliar de lixo, tá? Eu gosto muito de usar ela como exemplo porque ela fecha em tudo isso daqui, a taxa de coleta domiciliar de lixo. Então vamos lá, gente. Existem alguns municípios em que eles falam o seguinte, que a taxa de coleta domiciliar de lixo, ela vai ser mensurada em razão da metragem do imóvel, do tamanho do imóvel. Então é mais ou menos assim, ó. Quanto maior o imóvel, maior produz lixo, né? Quanto menor o imóvel, menor produz lixo, mais ou menos isso, tá? Assim, eles pressupõem. Mas beleza. Eu, Lígia, moro num condomínio horizontal onde as casas são todas iguais. Ou seja, tem a mesma metragem, tá? A mesma metragem. Eu produzo muito pouco lixo. Isso antes da pandemia, né? Antes da pandemia eu saía de casa todo dia às 7 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite para casa. Sempre comi na rua, a minha geladeira sempre foi geladeira de estudante, água e cerveja, só isso. Então o que acontece? Eu não produzia lixo. E a minha vizinha? Que tem a mesma metragem do meu imóvel, que lá mora 5 pessoas, café da manhã, café da tarde, almoço, janta, lanche, sacos e sacos de lixo, sacos e sacos de lixo. E aí, o que acontece? Segundo essa lei, nós iremos pagar o mesmo valor da taxa. Mas professora, você não está utilizando de forma efetiva. Eu não estou, a minha vizinha está. Mas tá lá colocada à minha disposição. Eu usando ou não usando, eu vou ter que pagar. Problema, porque essa taxa de serviço ela é utilizada ou de forma efetiva ou de forma meramente potencial, tá ali colocada à sua disposição. Você usa se você quiser. Por isso que não adianta, e eu já vi isso em questão de prova, alegar, por exemplo, lá em casa, né? Aqui em Cuiabá a gente não tem coleta seletiva de lixo, mas eu faço a minha.
Então eu coloco tudo, eu coloco todo o lixo reciclado num saco específico, depois eu pego e levo, todo final de semana eu levo para a cooperativa que recicla o lixo. Adianta eu falar, olha, eu nem produzo lixo, eu levo tudo lá para a cooperativa, então eu não quero pagar a taxa de lixo. Eu não produzo o lixo orgânico, eu transformo lá faço compostagem, e o lixo reciclado eu levo para o lixo reciclado, então eu não produzo lixo. Adianta essa alegação para não pagar a taxa de coleta domiciliar de lixo? Não adianta. Por quê? Porque você não vai pagá-la só pela utilização efetiva, mas também por ela ser potencial. Está lá colocada à sua disposição. Usando ou não usando, você tem que pagar. Tudo bem? Outra coisa com relação à taxa de coleta domiciliar de lixo. Então, que passa o caminhão do lixo para pegar o lixo da sua casa, é um serviço específico e divisível. Tá correto, não tem problema nenhum com relação a isso. Agora, e a taxa para limpeza de logradouros públicos? Para limpeza de uma praça, de uma rua, será que pode existir essa taxa? Será que é taxa? A mesma coisa da taxa de segurança pública. Será que pode existir taxa de segurança pública? Né? Porque, gente, mais uma vez o ET de Varginha. Mais uma vez o ET de Varginha. O ET de Varginha vai utilizar da praça limpa? Sem lixo? Porque varreram a praça, tudo? Vai. Se ele vai utilizar dessa praça limpa, todo mundo vai. Então isso é um serviço indivisível, não pode ser por taxa. Agora, diferente da casa, ele não tem casa, então ele não vai pagar e não vão recolher da casa dele. Vocês estão entendendo? Outra coisa, segurança pública, né? Segurança pública. Vamos lá, o ET de Varginha, se ele estiver sofrendo um assalto, a polícia vai lá e vai socorrer ele? Vai, ou seja, vai socorrer todo mundo. Então a segurança pública é um serviço indivisível, que não pode ser remunerado mediante taxa. Outro exemplo, a TACIM, a taxa de combate a incêndio, a famosa TACIM, né? Aí eu brinco. E eu já me ferrei com brincadeira dessa ao vivo em sala de aula, mas eu continuo fazendo do mesmo jeito, a gente perde o amigo, mas a piada jamais. Aí eu costumo brincar, bombeiro é puta? É, bombeiro é puta? Que só apaga o fogo de quem tá apagando? Péssima essa, né? E aí? Ou ele paga o fogo de todo mundo? Ou ele paga o fogo de todo mundo? Apaga o fogo de todo mundo, não é verdade? Você não paga TACIM. Por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, costumava-se cobrar a TACIM apenas das pessoas jurídicas com inscrição estadual. A pessoa física, ela não paga TACIM. E aí, se a minha casa, pessoa física, tá pegando fogo, vai vir cobrar de mim? Vai vir apagar meu fogo? Vai. O bombeiro vai vir apagar meu fogo, vocês estão entendendo? Então é um serviço divisível? Não. É um serviço indivisível que vai ser utilizado para todos. Por isso que não pode ser remunerado mediante taxa. Diferentemente, gente, diferentemente, é aquela taxa do bombeiro de fiscalização. Aquela que você paga, né, para ele vir aqui e ver, por exemplo, se a sua empresa tem os extintor, né, o projeto contra incêndio. Essa ok. Essa é divisível, é uma taxa de polícia, é uma taxa de fiscalização, tá certo? Então a TACIM, indivisível, inconstitucional, não pode. Mas a taxa de fiscalização do bombeiro, taxa de polícia, de fiscalização, ok, tá bom? Outra coisa que nós olhamos aqui para a Constituição Federal é o quê?
que a taxa não pode ter base de cálculo igual a de um imposto, tá? Não pode ter base de cálculo igual a de um imposto. Sob pena de bis e idem e bitributação, tá? Não pode, tem que ser uma base de cálculo diferente. E aí é outra situação que eu gosto de utilizar como exemplo. Vamos continuar na taxa de coleta domiciliar de lixo. Então, muitos municípios começaram a colocar a metragem do imóvel. Aí a galera começou a entrar na justiça. Opa, tá errado. Não pode utilizar a metragem do imóvel, porque a metragem do imóvel é um dos requisitos para chegar à base de cálculo do IPTU, que é o valor venal do imóvel. E a Constituição não permite que seja igual. Mas, gente, é igual mesmo? Não, né? Então, o que o STF decidiu? O STF decidiu o seguinte, que não pode utilizar a mesma base de cálculo. Então, essa taxa de coleta domiciliar de lixo não pode utilizar o valor venal do imóvel como base de cálculo, mas usar um dos requisitos ou alguns dos requisitos, como é a metragem, pode. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá bom? Vamos para a classificaçãozinha dela. Então, é vinculada. As taxas são vinculadas. Vinculadas a quê? A uma contraprestação específica. Perdão. Então, eu tô pagando, paguei lá pela certidão, tem que me retribuir. Tô pagando pela coleta domiciliar de lixo, tem que vir o lixeiro pegar o lixo da minha casa. Por quê? Porque não é contributivo igual ao imposto, é retributivo, caráter retributivo. É um tributo bilateral, contraprestacional, sinalagmático. Porque assim, o imposto eu pago e rezo a Deus. Rezo a Deus para que o governo faça alguma coisa a meu favor. Tá bom? A taxa não. Eu tenho as duas partes obrigatoriamente nesta relação. Então, se eu pago pela taxa, o governo, o ente tributante tem que me dar o serviço que eu paguei. É bem isso mesmo. Tô pagando, posso exigir. Tá? É esse mesmo a ideia, é essa mesma ideia. O que acontece? CTN, né? Ele veio antes da Constituição, então a Constituição copiou do CTN, então aqui tá tudo certinho, tá? Tudo que a gente já falou. Não pode ter base de cálculo igual a de um imposto, a gente já falou, só que aqui estende. Então não pode ter a taxa não pode ter base de cálculo igual a de um imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Então não pode, por exemplo, eu vou pedir uma taxa lá para mudar um contrato social. Não pode utilizar como base de cálculo o capital social dessa empresa, tá bom? É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas e rodagens que tenha como base de cálculo o ITR. Não pode ter a mesma base de cálculo. E aqui a súmula vinculante 29, que cai muito, que é isso que eu falei, você pode utilizar algum dos requisitos da base de cálculo. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo próprios de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Não pode ser igual, mas um dos requisitos pode, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Também não pode ter taxas, né, de fiscalização em relação ao número de empregados e taxa de bombeiro, tá? Tá sim. Muito cuidado com essa súmula antiga 549, porque ela foi superada. Ela falava que poderia existir sim, mas não pode, né?
Marco Aurelinho, meu crush jurídico. Ai, que saudade de Marco Aurelinho. Porque o que aconteceu aqui? Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Só para vocês entenderem o contexto dessa jossa aqui. É assim. Então, todos os estados praticamente instituíram a Tassim. Todos os estados. E, gente, desde que eu entrei pela primeira vez, há mais de uma década, dando aula de direito tributário, eu sempre falava, é um absurdo. A Tassim é um absurdo. Bombeiro não é puta que apaga o fogo só de quem tá pagando. Isso é um serviço indivisível. Não pode ser por taxa. Aí o STF falava, não. Uai. Uai, que loucura. Você paga, você não bota fogo no negócio que você não quer, mas está lá à sua disposição o bombeiro. Oi, como assim, né? E a gente sempre escrevendo e brigando com isso, e brigando com isso, tal. Aí, em 2017, faz pouco tempo, gente, é uns negócios assim que quando você estuda muito e você luta, quando você vê um trem assim, nossa, é um orgasmo que a gente tem quando acontece esse tipo de coisa, entendeu? É uma coisa assim maravilhosa. O que aconteceu? A briga era. Ó que loucura. Quem paga o bombeiro? Quem paga o bombeiro é o Estado, certo? É o Estado. Então, em tese, só quem pode cobrar a Tassim é o Estado, porque é ele que paga o bombeiro. Os municípios que não pagam o bombeiro, então o município é o cafetão nessa relação, começaram a criar a Tassim. Aí o que foi levado à discussão foi isso, certo? Foi levado à discussão, peraí, não tem competência. O município não tem competência para criar a Tassim. Por quê? Porque não é o município que paga o bombeiro. Então como assim? Não pode. Beleza. Eis que no julgamento disso, eis que Marco Aurelinho, nosso lindo Marco Aurelinho, ele solta. Ai, nossa, ele solta. Gente, foi lindo. Eu lembro até hoje, na época ele solta. Pá. Realmente é incompetente. E outra, mesmo se fosse incompetente, não poderia, porque é um serviço indivisível. Cara, vocês não têm noção o que foi isso na época. Todo tá mudando o entendimento, tá mudando o entendimento. Aí todo mundo já correu pro judiciário de novo, certo? Por quê? Porque ele soltou a fagulha. Então, foi isso que daí o STF pacificou em 2019, né? Em 2019, ele pacificou que é inconstitucional a taxa anual de segurança contra incêndio. A Tassim. Por quê? Porque é um serviço indivisível. Então, não pode ser remunerado mediante taxa. Professora, o que eles podem fazer, então? Sabe o que pode ser feito? Louco, né? Emenda constitucional, criando a contribuição de incêndio. Louco, tomar, olha, pelo amor de Deus, não me mostra isso para nenhum deputado, para nenhum senador, tá? Não mostra esse vídeo para ninguém. Ele se autodestruirá em 5 segundos depois que terminar a aula. Porque eles poderiam fazer da mesma forma que fizeram com a contribuição de iluminação pública, tá, gente? Então vamos lá, espécies de taxa, né? Que eu já falei para vocês, agora a gente só vai destrinchar aqui. Espécies de taxa. E mais uma vez o CTN, ele é lindo, né? Ele é lindo. Tá aqui. Taxa de serviço utilizado de forma efetiva. Então a minha vizinha utiliza de forma efetiva a questão do lixo, utiliza. Ou de forma potencial. Veja como é que tá escrito aqui, ó. Quando, sendo de utilização compulsória, eu sou obrigada a utilizar o serviço lá? Sou. Seja posta à disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento.
Então quer dizer que se a coleta de lixo parar, eu não sou obrigada a pagar? Tá vendo como é legal? Eu não sou obrigada a pagar. Específico, quando eu sei quem é que está prestando, e divisível, quando suscetível de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários, ou seja, eu sei que quem está utilizando esse serviço público é só quem está pagando. Se eu não consigo aferir isso, se todo mundo usa desse serviço, independentemente de pagar ou não, não pode ser remunerado mediante taxa, que é o caso da segurança pública, da TACEM, da taxa de coleta, da taxa de limpeza de logradouros públicos, não pode. Por quê? Porque são serviços indivisíveis. E para ser taxa tem que ser divisível. E aqui nós temos várias súmulas, né? Foi a súmula 41 que eu já falei para vocês que a iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, que a gente já falou. Olha aqui a taxa de coleta domiciliar de lixo, ó. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, então da sua casa, do seu imóvel, não viola a Constituição Federal. A cobrança de taxa de matrícula de universidades públicas também não pode. E é constitucional a taxa de fiscalização de mercados de títulos e valores mobiliários. Por quê? Porque é uma taxa de polícia, uma taxa de fiscalização, tá? Ó, tema 721. São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês, guias de recolhimento de tributo. O que é isso, gente? O que é isso? São as taxas de expediente, completamente inconstitucional. Professor, explica isso melhor pra gente. Vamos lá. Você já prestou, você fez lá a sua prestação nas Casas Bahia, tá? Vamos pro direito civil. Primeiro, pra gente entender pro direito privado. Você tá lá com o seu carnê das Casas Bahia. Não tem lá o valor que você tem que pagar pelo carnê? Tem, não tem o valor que você paga pelo carnê? Isso é uma taxa de expediente pela emissão do carnê. Ok, direito privado, beleza. Aí vai se resolver por direito de consumidor, sei lá, que eu também não entendo nada de direito do consumidor, mas enfim, tá lá. Agora, por exemplo, vamos supor que venha lá no seu IPTU, no seu carnê do IPTU. Tá lá, olha, o seu IPTU, R$500. O seu IPTU, R$500. Mais 5 pelo boleto. Esse 5 pelo boleto é a taxa de expediente que não pode ser cobrada. Mas por que não pode ser cobrada? Porque assim, quando eu pago uma taxa de serviço para o ente público, é que eu tenho interesse de ter esse serviço. Então, se eu pago uma taxa para ter uma certidão, eu tenho interesse de ter essa certidão. Agora, vem cá. Quem que tem interesse que eu pago o meu IPTU? Sou eu? Ou é o município? É o município que tem interesse. Então, como que ele vai me cobrar uma taxa de algo que interessa a ele? Conseguiram compreender? Então, por isso que é inconstitucional, taxa de expediente. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente eu quero pedir licenças, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site Lac Concursos, para você conhecer a nossa metodologia, conhecer os nossos mestres, para você se inteirar mais sobre o nosso produto. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, já fui aprovado apenas em 2022 em 9 concursos públicos e estou aqui para te ajudar. Inclusive, um desses concursos que eu fui aprovado foi exatamente esse concurso de fiscal de tributos do município de Poconé, que ocorreu, salvo engano, em maio de 2022.
Eu fui aprovado em segundo lugar, não tomei posse, não preencheu quantidade de vagas aí, teve bastante inscrito no concurso e agora realizaram outro concurso. Mas galera, é o seguinte, você quer passar no concurso? Mas passar de verdade, sem auto-engano, venha, faça o nosso curso, se matricule, cumpra as nossas orientações pedagógicas, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser aprovado. Aliás, eu não posso falar isso, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, vai ser um divisor de águas, tudo bem? Então vem comigo, vem estudar comigo, professor Lac. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.